Bom dia, a graça e paz para todos. Hoje é dia 17 de outubro de 2022. Agora são 8 horas e 32 minutos. Estou fazendo questão de dizer tudo isso porque acordamos hoje no Brasil, estou falando aqui o horário brasileiro, com notícias muito ruins, vindas lá do fronte da guerra. Hoje, diversos países liderados pela China, que é amiga e parceira e aliada da Rússia, pediram para que os seus cidadãos saiam urgentemente da Ucrânia. Nos últimos dias, nós temos visto a Ucrânia ganhar muito território dos locais que foram anexados ilegalmente, porque a ONU disse que foi ilegal, né, da Ucrânia. Além da Crimeia, que já foi uma aberração lá em 2014. Como o exército ucraniano, depois de sofrer várias derrotas, ele foi treinado e armado por países pertencentes à OTAN, o exército ucraniano tem realmente avançado muito, principalmente na região de Kherson, Donetsk e outros lugares. E feito assim derrotas, né, muito duras para os russos, muitos soldados russos se rendendo. A Rússia perdeu muitos equipamentos hoje o próprio exército ucraniano está usando para derrotar os próprios russos. E, e aí, né, acuado, muito acuado, por sinal, o líder da Rússia, Vladimir Putin, então, perdendo a ideia daquele referendo ilegal que ele fez, a ONU e até alguns países amigos dele, aliados, também não concordaram. Então ele, jamais acuado, resolveu agora iniciar uma segunda contraofensiva contra a Ucrânia. Que que ele, qual é o plano? Ele mandou um pedaço grande do exército para a Bielorrússia, que é chamado de Belarus, que fica ali mais próximo de Kiev, né, que a gente chama de Kiev, né? Ele chegou lá com tanques, com soldados e acampou lá. Lembra que no início da guerra ele jogou muita bomba de lá em Kiev. E agora ele também começou a mandar drones kamikazes iranianos, que são drones, né, não tripulados e que eles, ao chegar ao ponto, eles explodem. E ele tem matado muitos civis, fora os horrores, né, de tortura, de massacre de civis que ele fez, está comprovado isso já, né, em lugares onde o exército russo passou, né, foram encontrados ossadas, pessoas mortas pelo caminho, né, enfim, tudo isso, os horrores que ele fez, né, que não bastasse ser uma guerra de militares contra militares, ele sempre atacou áreas com civis, matou civis, enfim, né, todo mundo sabe, isso já é público e notório. E nos últimos dias, inclusive hoje pela manhã, aqui horário do Brasil, muitos e muitos e muitos mísseis kamikazes caíram em Kiev, matando pessoas, civis, porque agora ele não está mais olhando apenas os alvos militares. Ele está mandando míssil para tudo quanto é lado. A ideia dele, né, a gente sabe disso, é causar terror na nos moradores da Ucrânia, o povo da Ucrânia, que foi invadido, diga de passagem, por ele. Bom, eu estou falando tudo isso porque o mais sintomático de tudo isso, ou seja, o mais preocupante de tudo isso, é quando a China, que é um aliado, né, muito próximo da Rússia, né, é um aliado que troca informações muito rápidas com a Rússia, resolveu ontem mandar um comunicado para todos os cidadãos chineses que estão dentro da Ucrânia para que eles saiam imediatamente. A mesma coisa fez a Bielorrússia, o Egito, o Irã, vários países mais alinhados à Rússia pediram para os seus cidadãos saírem urgentemente da Ucrânia, do território da Ucrânia. O que que isso nos indica? Lembra que lá atrás, né, quando muita gente achava
e falava, e o Putin e seus generais, não, 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 nós não vamos invadir, nós não vamos invadir, e de repente os Estados Unidos começou a avisar, eles vão invadir, eles vão invadir. E aí ficou, né, esse jogo de palavras, e no fim a Rússia acabou invadindo, porque há muitas informações, né, que são monitoradas no mundo todo. Assim como eu sou monitorado, você é monitorado, eles monitoram tudo. Então agora, o que nos preocupa é que essa informação, ela é muito perigosa. Pode significar que o Putin está interessado, ou está pensando, ou está preparando, como ele já colocou alguns trens, né, com bombas atômicas, de que ele vai mandar algumas bombas de menor calibre, mas atômicas, sobre a Ucrânia. Porém, na semana passada, o que me deixou preocupado é que a OTAN avisou a ele: não faça isso. Se você fizer isso, nós vamos revidar e vamos, até eu vou usar o termo que eles usaram, vamos aniquilar o exército russo. Bom, aniquilar o exército russo, o que significa? Significa que a OTAN está disposta a revidar na mesma proporção que a Rússia colocar, caso ela coloque uma bomba atômica lá. Agora eu pergunto para vocês, por que que a China, que é uma aliada, né, do Putin, aliado, né, mesmo, resolve de uma hora para outra mandar todo mundo sair de lá? Por quê? Porque a China foi avisada pelo Putin de que era preciso que os seus cidadãos saíssem de lá, como ela pediu aos iranianos, pediu a todos os países mais alinhados, né, geopoliticamente com a própria Rússia, para tirar os seus cidadãos o mais rápido possível do território ucraniano. Isso significa o quê? Que nós estamos aí, sem dúvida nenhuma, na iminência de uma terceira guerra mundial clara e declarada, porque não declarada já existe, porque estão lutando, né? A OTAN, que significa os países da Europa, contra a Rússia. E agora a Rússia tem ajuda, né, já clara do Irã, que está mandando aqueles mísseis kamikazes que eles estão usando, inclusive hoje, e outras armas. Agora, imagine se isso se concretiza. Então, assim como foi lá na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, nós teremos uma Terceira Guerra Mundial declarada, né? Isso será muito grave porque nós já temos, né, inflação nos Estados Unidos, inflação na Alemanha, inflação em Portugal, inflação na Europa, citando outros países, possibilidade de falta de energia elétrica, falta de alimentos, e isso vai causar um caos mundial, né? Então nós veríamos aí, né, Rússia de um lado, talvez apoiada pela China, apoiada pelo Irã já está, contra Ucrânia, Estados Unidos e os demais membros da OTAN, né? Observem que nos últimos meses, vários países ali em volta se prepararam. Polônia, a própria Alemanha e vários outros começaram a se preparar porque eles estavam imaginando que poderia acontecer isso. A própria a Inglaterra também tem treinado muito os seus soldados para uma possibilidade de uma guerra mais pesada. Ó, hoje o que preocupa? Existem aproximadamente entre 13 e 15 mil armas nucleares no mundo. 90% delas pertence a apenas dois países, a Rússia e os Estados Unidos. Os outros 10% de armas estão espalhadas por outros países. Então, no caso, né, de uso de armamentos nucleares, as consequências serão catastróficas para a humanidade, porque o potencial destrutivo desses dispositivos é muito alto. Então, veja bem, quando a gente olha para isso, a gente lembra que a Bíblia, né, Jesus já nos avisou disso, mas a Bíblia também avisou de que haveria, né, uma união, né, entre, que a Bíblia chama de Gog e Magog, sabe? Claro que isso é lá no final dos tempos, mas eu estou trazendo isso porque o que mais me chama atenção é que esses reinos, né, que a Bíblia chama simbolicamente
de exército de Gog, né? Tá lá em Ezequiel 38, de 21 a 23, né? Que vai ser lá no final dos tempos, esse exército chamado Gog. A Bíblia é muito clara de que Gog são nações que virão do norte. Observe essa coincidência. Onde estão as nações do norte hoje? Exatamente a Rússia e a China. Olha que interessante. E cita também um outro nome chamado Magog, que são os filhos de Jafé, filhos mais velhos de Noé, e os descendentes de Noé se espalharam pelo mundo e formaram vários povos depois do dilúvio. Assim, né, Magog pode ser alguma outra região, alguma outra nação, porque Jesus falou assim: se levantará nação contra nação. Então a gente precisa ficar muito atento que a Bíblia já nos dá algumas pistas, né? Magog, então, fica em algum lugar ao norte de Israel. E que isso está escrito lá em Ezequiel 38, 15 a 16, que esse povo, Magog e Gog, liderarão um exército para atacar Israel no fim dos tempos. Então, nós temos que estar atento, porque a Bíblia não diz quem é exatamente Gog e Magog, não há uma definição clara. O texto é metafórico, é simbólico, mas a gente precisa ficar atento, porque, na minha opinião, na geopolítica atual, são realmente Rússia, China e todos aqueles países que estão mais lá, Índia, que estão alinhados com o norte ali de Israel. Então, o que nós precisamos fazer? Orar. Não tem outro jeito, né? Orar a Deus, pedir a Deus para proteger o Brasil, proteger nossas famílias, porque uma guerra dessas proporções, eu repito, é catastrófico, sabe? Para a economia, muitas vidas serão ceifadas, a recuperação econômica do mundo depois de um pós-guerra é dificílima, teremos muita escassez, né? Já há uma previsão de escassez de alimentos na Europa. A Europa está passando uma crise muito séria de inflação, né? Combustível mais caro, alimento mais caro, né? A moeda derreteu o seu valor, né? Então, assim, a coisa está muito séria. Aí, se vai para uma guerra, se o negócio vai para um nível de guerra nuclear, aí, né, inclusive nós aqui no Brasil sofreremos duríssimas consequências. Então agora é tempo de orar a Deus para que, né, ele só a interferência de Deus pode nos livrar de uma situação como essa. Então qual é o alerta de hoje? Estamos na iminência de uma oficialização de uma terceira guerra mundial. Isso é claro, evidente, tá? Isso, o sinal foi dado nas últimas 24 horas, né? Quando, repito, quando a Rússia avisou os seus aliados para tirar os seus cidadãos do território da Ucrânia, tá? Que Deus nos abençoe, fique atento, ore ao Senhor, porque esse é mais um sinal de Apocalipse.